Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast de hoje, recebemos o professor José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, é um prazer estar aqui novamente com você e com todos aqueles que acompanham os nossos podcasts. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre a filosofia e a arte de saber ouvir. Estamos nos baseando no artigo da professora Délia Steinberg Guzmán, diretora internacional da Nova Acrópole. O artigo que ela escreveu chama-se Saber Ouvir, que está no livro que ela escreveu chamado A Arte de Triunfar na Vida. É um artigo curto, porém de uma profundidade tremenda e de uma riqueza filosófica muito grande e que ressaltam esses valores de sabermos ouvir as pessoas, porque no momento em que vivemos hoje, na era da tecnologia, na era das comunicações, em pleno século XXI, o que muitas das vezes percebemos na prática é que não compreendemos o que falamos, não compreendemos as pessoas, não nos compreendemos, e isso dificulta muito as relações humanas como um todo. Há uma citação que a professora Délia faz nesse artigo muito interessante, onde ela diz o seguinte: para conversar há, sobretudo, que saber ouvir. Então isso é muito relevante. Eu gostaria que você falasse não só dessa frase, mas desse aspecto filosófico de sabermos, de fato, ouvir as pessoas, não é? Sim, Danilo, é uma questão muito interessante essa do saber ouvir, e é como você colocou. Bem no início do artigo, a professora Délia, ela coloca essa importância de que para saber se comunicar, para saber conversar, para sabermos trocar ideias com outras pessoas, há que primeiro aprender a saber ouvir. E isso é uma necessidade muito antiga do ser humano. Existe inclusive uma anedota ligada à escola pitagórica, em que aqueles que se interessavam em serem discípulos de Pitágoras, de participarem do seu centro de estudos e vivências e experiências, tinham que, para começar, passar 5 anos sem falar nada. Ou seja, eram chamados de acusmáticos. Eram 5 anos, digamos assim, de uma espécie de prova, onde aos alunos, aos discípulos, durante as suas aulas, durante determinados momentos, eles tinham que simplesmente receber o ensinamento sem nenhuma forma de retrucar. Por quê? Porque, de certa maneira, uma condição para o aprendizado humano é primeiro receber o ensinamento. Receber esse ensinamento, refleti-lo, trabalhar através de exercícios, através de vivências, através do acúmulo de experiências, antes de se dizer qualquer coisa. Para que, como nós vemos a professora Délia colocar também nesse artigo do Saber Ouvir, na Arte de Triunfar da Vida, esse livro que você mencionou, para que as ideias sejam cada vez mais claras. Ou seja, para que nós aprendamos a dar importância e valor à existência dos outros, nós primeiro temos que acumular elementos suficientes em termos de conhecimentos, em termos de experiências, em termos de exercícios, antes que nós possamos nos estender a querer, por exemplo, refutar um determinado argumento ou ensinar alguma coisa para alguém. Esse artigo do qual trata a professora Délia sobre a questão do ouvir, um ouvir com consciência, um ouvir com riqueza, um ouvir com muita atenção, nós percebemos que sempre foi uma preocupação e um modo de ser e de vida de todas as escolas filosóficas. Quer sejam as escolas de filosofia greco-romanas, ou quer sejam os centros de estudos filosóficos do Oriente, seja do Tibete, da China, do Japão, ou até mesmo da antiga civilização egípcia. Aliás, é muito interessante que esses antigos centros de estudos e vivências, eles estabeleciam a questão do discipulado, do ser discípulo, onde a relação mais importante era do discípulo para com o seu mestre.
E o mestre, e é interessante que existem muitos filmes atuais em que nós vemos isso muito bem retratado, né? Como por exemplo na saga Star Wars, que tem sido tratado em outros podcasts, onde o discípulo, normalmente, no caso de Star Wars, né, o Luke Skywalker, ou mesmo o jovem Anakin Skywalker, a questão é eles superarem essa dificuldade em saber ouvir, aceitar o ensinamento daqueles que têm mais experiência, né? E muitas vezes nós percebemos que a impulsividade juvenil, tanto de Anakin como de Luke, acaba os colocando em choque com esses ensinamentos e com essa realidade. Eles precisam atuar imediatamente, às vezes passando por cima do conselho dos seus próprios mestres e, é claro, colhendo consequências, colhendo resultados negativos por conta dessa questão. E outros bons livros ou outras boas películas, né, que tratam da mesma questão. Ou seja, o saber ouvir é algo necessário, é algo bastante promissor e é algo que faz com que a pessoa trabalhe em si mesmo o ensinamento recebido antes de poder tomar decisões que sejam decisões acertadas. Entrar em ação sempre, mas ações cujas consequências não saiam fora do seu próprio controle. Agora, curioso, né? Enquanto você falava, eu ouvia atentamente essas menções que você fez, e quando não há essa relação mestre-discípulo, no mundo de hoje, evidentemente que isso é algo quase que ausente, é plausível compreender que não há esse tipo de relação. E, evidentemente, nós vemos que as pessoas não ouvem as demais porque às vezes não há um respeito, não há um grau de vínculo com as demais pessoas, e por isso acaba-se não ouvindo as pessoas. Enfim, nós percebemos o desentendimento no trabalho, no trânsito, dentro de casa muitas das vezes, e isso dificulta cada vez mais as relações humanas. Tem uma ideia que a professora Adélia traz, e só reforçando que você já fez a citação, mas eu vou ler a frase por inteiro. Ela diz o seguinte: para conversar, há que ter as ideias claras, não enredar-se em repetições inúteis, saber quando começam e quando terminamos o que queremos dizer. Muitas das vezes, as pessoas entram em discussões banais porque não conseguem entender o que a outra pessoa disse. Então, às vezes, não há essa paciência de compreender o que o outro quer dizer. Inclusive, há um livro do Michael Ende, o mesmo autor da História Sem Fim. Eu já devo ter citado isso em algum podcast, mas cabe lembrar. O livro chama-se Manu, a Menina que Sabia Ouvir. Inclusive, tem um filme chamado Momô e o Senhor do Tempo, que faz menção a esse livro. Bom, nesse livro, a Manu era uma mocinha jovem que tinha a virtude de saber ouvir. E o autor faz uma analogia muito interessante. Ele diz o seguinte: Manu tinha uma virtude rara. Ela tinha a virtude de saber ouvir. Ou seja, eu lembro que quando eu li isso, eu falei, poxa, mas é tão fácil ouvir. E hoje, com uma certa experiência de vida, percebe-se que não é tão fácil, porque a Manu, ela ouvia as pessoas que tinham problemas, não é? No anfiteatro onde ela vivia, e ela conseguia resolver os problemas porque ela sabia ouvir. Ou seja, esse aspecto filosófico de ouvir com o coração, ouvir com atenção, que é o que sempre foi ensinado nas escolas clássicas. O quanto não reconhecermos isso, José Roberto, tem nos impedido de evoluir como seres humanos. Precisamente, né, a gente percebe que uma das grandes complicações do nosso século, né, Danilo, do nosso tempo, do tempo em que vivemos, é a questão da comunicação. Às vezes as ideias são trocadas, mas como nenhum e nem outro estão realmente prestando atenção no significado profundo das palavras daquele que está à sua frente, muitas vezes as incompreensões acabam surgindo daí. E é muito interessante que, se nós formos pensar do ponto de vista filosófico, é um problema atual que atinge até mesmo as grandes potências, né? Ou seja, não é só um problema meu e um problema seu. Não é que eu e você, quando sentamos, trocamos palavras, mas não nos entendemos. A gente percebe que hoje é um problema um pouco mundial, né? Os grupos não se entendem. Nós vemos isso muito na nossa sociedade, onde, por exemplo, determinados grupos, né, querem fazer prevalecer as suas ideias, sem ouvir muitas vezes, né, o ponto de vista complementar de outros grupos, ou mesmo o ponto de vista contrário. Porque uma das coisas muito profundas que a professora Adélia coloca nesse artigo é que essa capacidade de ouvir ao outro, né, ainda que ele pense diferente de nós, permite que a gente vá calibrando aquilo que nós pensamos.
calibrando tanto o valor das nossas palavras, né? Ou seja, calibrando o valor do que nós pensamos, das nossas palavras, dos nossos próprios sentimentos, e ao mesmo tempo, né, tendo a oportunidade de se aproximar de uma maneira mais profunda daquilo que o outro está pensando ou sentindo, ou por que ele está colocando determinada questão desta maneira, né? O que será que isso significa? Essa escuta, né, que, como você colocou, tem que ser uma escuta atenta, tem que ser uma escuta participativa com olhar, tem que ser uma escuta participativa com sorrisos, com gestos corporais, né, que façam com que o outro perceba que ele pode ter calma, que eu estou disposto a ouvir e prestando muita atenção ao que ele está dizendo. Ela está sendo também profundamente considerada por mim. Isso possibilita uma boa comunicação, possibilita uma melhor comunicação, uma troca de ideias, um entendimento. É interessante que não estamos falando aqui em concordar com tudo que o outro está dizendo, e sim de uma compreensão profunda, muito além daquilo que aparentemente nos separam, né? Que é a diferença de ideias, a diferença de pensamentos e a diferença de sentimentos. Como em Nova Acrópole, nós temos uma experiência há mais de 60 anos no mundo como um todo, em que as pessoas são de procedências diferentes, ideias filosóficas, religiosas diferentes, e ainda assim é um grupo que permanece coeso há mais de 60 anos, né? Ou seja, mostra que isso como exercício, né? Que a arte de ouvir como exercício é algo que ajuda a manter as pessoas cada vez mais unidas, né? Um grupo cada vez mais unidos, até porque o que acontece, né? São pessoas de qualificações diferentes, mas que se reúnem em torno de ideias, de ideais, de ensinamentos de grandes filósofos da humanidade, que mostram que quando as pessoas têm diferenças, né, mas estão trabalhando por ideias comuns de fraternidade, de humanidade, de desenvolvimento de virtudes e valores humanos, elas podem trabalhar em conjunto. Exatamente. Inclusive tem uma menção da professora Adélia no artigo onde ela diz o seguinte: o que só se ouve a si mesmo, o que só aprecia as próprias ideias, o que se sente atraído pelo som de sua própria voz, o que não conceda importância à existência de outras pessoas e usa-as apenas como ecrã, ou seja, tela, imagem, não é? Para refletir as suas palavras, nunca poderá conversar, nunca poderá estabelecer uma relação, aliás, uma salutar relação humana. Essa é a menção que ela faz. Ou seja, nós gostamos de ser um espelho, gostamos que as pessoas falem aquilo que nós queremos ouvir. E isso implica em uma não convivência, porque nós não aceitamos que as pessoas tenham ideias distintas das nossas, reforçando o que você acabou de colocar, porque é aí onde consiste uma problemática muito grande, porque só vale aquilo que eu quero. Só vale aquilo que eu penso, só vale aquilo que eu sei. Então, se de repente você gosta de um estilo de música diferente do meu, ou de uma roupa diferente, ou de um autor diferente, nós vamos brigar por isso. Muito pelo contrário. É um processo natural em que deveríamos nos entender. E aí fica implícito o egoísmo humano que leva a essa ideia de não querer ouvir. É como se fosse um muro estabelecido de comunicações. Sim, Danilo. Você colocou num determinado momento da sua fala que, por exemplo, a ideia do discipulado, a ideia do ser discípulo é uma coisa que hoje não vigora na nossa sociedade e de certa maneira, né, o que a gente vê no exemplo de Pitágoras e outros grandes filósofos e escolas de filosofia do passado, é que essa arte de ouvir é algo inerente à condição humana, ou seja, não é porque escutamos que estamos ouvindo ao outro, e quando nós nos aproximamos desses grandes filósofos e, entre aspas, nós ouvimos os seus ensinamentos, buscando-os aplicar na nossa vida para que a nossa vida seja melhor, para que nós mesmos sejamos melhores, na verdade nós também vamos desenvolvendo essa capacidade de nos conectarmos de uma maneira mais humana ao nosso próximo. Nós vamos aprendendo a nos conhecer de uma maneira mais profunda. Realmente há um fechamento, né, quando as pessoas não querem ouvir ao próximo, quer dizer, elas se fecham a um aprendizado. Seja o aprendizado do amigo que está do meu lado, seja o aprendizado do familiar, meu pai, minha mãe, meu avô com a sua experiência, ou o meu irmão e irmã, ou o nosso professor, nosso instrutor, ou então, de uma maneira geral, vamos nos fechando para a vida.
E então o que falar, né, de ouvir o ensinamento dessas velhas tradições, esses antigos filósofos, cujos ensinamentos, apesar de ser antigos, ainda têm cabida no nosso dia a dia. Agora me veio na mente, José Roberto, enquanto você falava, um exemplo de uma pessoa que eu conheço que citou algo muito interessante dentro dessa ideia de não saber ouvir o que a pessoa estava falando para ela e o problema que isso implicou. Bom, a história foi a seguinte: essa pessoa disse que chegou no trabalho e falou com o chefe dizendo que tinha problemas com uma outra pessoa e estava difícil de resolvê-los. E aí o chefe disse: bom, mas qual que é o problema? Aí o rapaz disse: bom, o problema é o outro. Aí o chefe disse: bom, eu vou te perguntar de novo porque você não está entendendo o que eu estou perguntando. Mas qual é o problema de fato? Não, o problema é o outro. É difícil lidar com essa pessoa. Aí o chefe retrucou pela terceira vez: mas qual é o problema de fato? Eu não estou vendo o problema aí. Aí o rapaz disse para mim que refletiu e disse: agora eu entendi. Aí o chefe disse: bom, então qual é o problema? Ele disse: o problema é que eu não sei lidar com a arrogância e com o jeito dessa pessoa. Aí o chefe disse: agora você entendeu. Então o problema é que você tem que saber lidar porque você não sabe lidar com essa pessoa em virtude dessas questões que ela tem que resolver com ela própria. Então, a questão consiste em compreender as coisas de fato para saber lidarmos com ela. E isso é algo inerente a todo ser humano, ou seja, as dificuldades da vida. E quando nós não compreendemos de fato por observar bem uma circunstância, evidentemente que a gente pode errar, porque a gente não fez a leitura correta. Podemos fazer a analogia filosófica: não soubemos ouvir o que a vida nos quis dizer. Agora, tem uma outra passagem da professora Adélia no artigo que ela diz o seguinte: que ouvir é uma arte, requer prestar atenção, valorizar o que os outros dizem, entender por que é que dizem as coisas que dizem, ler nos olhos do que fala tanto como se ouvem as suas palavras, colaborar em silêncio com gestos que indiquem a nossa ativa participação no diálogo. Então, um exemplo disso é quando a gente tem algum problema e vai falar com um amigo que nos ouve com atenção, nos ouve com esse ouvido atento, com essa cortesia, com essa generosidade, e o contrário também. Geralmente as resoluções são muito melhores porque aí há um aprofundamento, não é? Como diria Khalil Gibran, uma aproximação de espírito, onde nós conseguimos entender o que o outro quer dizer e ajudá-lo a resolver um problema e vice-versa. Nesse exemplo que você deu da relação entre o chefe e a pessoa à frente dele, o funcionário dele, né, Danilo? Acabou sendo uma ótima explicação tanto da frase da professora Adélia que você mencionou, como também da postura de Pitágoras perante os seus discípulos mais novos, né? Porque essas tradições reconhecem que o ouvir não é simplesmente não falar nada, né? Pelo contrário, é mais que um ouvir físico, é um escutar com uma percepção profunda. É um escutar que faz com que as palavras recebidas entrem, nós possamos refletir sobre elas, né, de uma maneira muito ativa, não vamos parar de fazer as nossas coisas enquanto escutamos, para que nos momentos necessários nós possamos ter essa postura perante o outro, né, uma postura de recepção. Porque, de certa maneira, nós sempre vamos ser fora aquilo que nós somos dentro. E esse exercício de reflexão, como capacidade de nós irmos entrando dentro de nós para compreendermos de maneira cada vez mais profunda aquilo que nós vamos recebendo, aquilo que nós somos interiormente, né? Quais são as nossas ideias, quais são as nossas posturas mais profundas. Quando escutamos, por exemplo, o ensinamento desses antigos filósofos, é para que a gente possa calibrar cada vez mais isso. Termos seguranças, termos certezas, né? Seguranças e certezas sem prepotência, sem querer impor as nossas ideias aos outros, mas sabendo quais são as nossas ideias, nós possamos nos relacionar harmonicamente com as pessoas, ainda que elas pensem diametralmente diferente de nós, né? Respeitando-as, né? Fazendo-as se sentirem que elas podem dialogar conosco sem precisar, o que acontece muitas vezes no nosso mundo, né? Onde a falta de expressão religiosa de alguns povos explodem em atitudes terroristas, e a diferença de ideias de algumas pessoas ou mesmo de alguns grupos explodem em atitudes que são muitas vezes violentas e destrutivas tanto da vida do outro como do patrimônio que é comum a todos. Bom, José Roberto, para terminarmos, eu gostaria que você falasse então
sinteticamente, da importância da filosofia nesse processo de sabermos ouvir e a utilidade que ela tem nesse processo em que ela pode nos ajudar a que consigamos cada vez mais ouvirmos as pessoas. Bom, assim como imaginamos um jovem que o sonho dele é ser médico, né? Ele vai ter que estudar uns bons 5 anos, vai ter que fazer estágio e vai ter que passar por muitas provações, dificuldades até conseguir o seu primeiro trabalho, abrir o seu consultório como médico. Ou seja, nós vemos que tem uma parte de estudo, né, que é muito extensa, e tem uma parte de aplicação prática, né, daquilo que ele aprendeu durante todo o seu tempo de estudo. O saber ouvir, como você já colocou e como o próprio título do nosso podcast hoje sugere, é a filosofia e a arte de saber ouvir, né? Ou seja, é uma arte. Tem que ser precedido por um conhecimento que, digamos assim, nós vamos encontrar enfático em todos os grandes sábios e filósofos da humanidade, e a sua aplicação, né? Até que se torne uma arte muito natural em nós. Porque o que você colocou na nossa situação social hoje, não devemos nos desanimar por causa disso, porque realmente as discussões hoje se polarizam em torno de críticas, de ideias trocadas como farpas, em que na verdade ninguém se ouve e ninguém muitas vezes parece que não está nem aí com o que o outro pensa. Então é uma arte de desenvolver justamente o sentimento contrário, uma postura contrária. É muito desafiante, não é fácil, mas felizmente nós não estamos sós nisso, né? Nós sempre vamos nos encontrar com grandes filósofos como Sêneca, como Platão, como Confúcio e muitos outros que sempre enfatizaram essa necessidade e que de certa maneira nos servem de guias e de bússolas para que a gente possa tomar o caminho correto. Bom, é esse o valor da filosofia, né? Já nos dá uma base para que a gente possa viver isso de uma maneira muito natural, sem nos conflituarmos com o que acontece no nosso dia a dia, sem nos conflituarmos com o que acontece ao nosso redor, sendo naturalmente nós mesmos, ouvindo a esses e ainda assim ouvindo com respeito. Bom, José Roberto, dessa maneira encerramos então o nosso podcast, sempre ressaltando devidamente que a nossa ideia não é trazermos verdades absolutas, tampouco impor nada. É uma questão de reflexão para que possamos justamente nos compreender como seres humanos e efetivamente fazer um mundo novo melhor através de uma boa convivência humana. Bom, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. José Roberto, seja sempre muito bem-vindo e, claro, até a próxima. Danilo, é um prazer estar aqui novamente na sua companhia e na companhia de todos esses que nos dão o prazer da sua audiência. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta buscar a sede mais próxima a você em nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Franz Liszt e chama-se A Campanella.